Continuando a comentar sobre o plano de ensino, né, o nosso plano de trabalho para o semestre. Na sequência, após fazermos esse paralelo do constitucionalismo, né, do surgimento das normas constitucionais com o modelo de Estado em cada momento histórico, a gente vai falar da Constituição propriamente dita, né? Do que seria a Constituição. Qual é o perfil de uma carta constitucional? Qual é o perfil das normas que a compõem, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais dessa norma jurídica dotada de superioridade, né? Considerada norma superior dentro do Estado e que tem por finalidade regular o Estado, né? Constituí-lo a partir do momento da sua constituição, organizando toda a atuação estatal, ok? Então a gente vai falar dos tipos de norma que encontramos aí na Constituição, né? Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida ou limitada, que dependem aí de uma regulamentação posterior através de normas infraconstitucionais, né? Ou seja, normas que estão abaixo da Constituição. Seria o caso das leis complementares, leis ordinárias, né? Decretos e assim sucessivamente outras espécies dotadas de hierarquia inferior, por isso chamado de infra. Infra é o que está abaixo, né? Então, infraconstitucional porque estão abaixo da Constituição. A Constituição é a norma suprema, a norma máxima, né? E se encontraria no ponto mais alto da hierarquia normativa do Estado, ok? Depois de falar de Constituição, vamos falar do poder constituinte, né? O poder de criação de normas constitucionais. O poder que cabe aos nossos legisladores, né? De criar a norma constitucional, de dar origem a uma primeira Constituição que vai organizar o Estado, né? Que vai constituí-lo e organizá-lo, né? Ou através da manifestação do poder constituinte derivado, que é aquele que consta da Constituição, a possibilidade da criação de normas posteriores a uma Constituição originária, que seria o quê? As emendas constitucionais, né? Então, a hipótese é em que os legisladores eles vão emendar o texto originário da Constituição, né? Porque a Constituição é um documento histórico, né? Ela enfrenta aí toda a evolução da sociedade e ela vai poder ser modificada em suas normas, né? Não é algo perpétuo, né? Ela pode ser modificada. Nós vamos ver quando isso é permitido, né? De acordo com a classificação das constituições que a gente vai estudar. Nós vamos ver como manifesta-se então esse poder constituinte de produção de emendas constitucionais. É o chamado poder constituinte reformador, né? Derivado reformador. Então a gente vai ver quando podem ser editadas as emendas e o que a Constituição diz sobre isso, de que modo os legisladores deverão atuar para que a Constituição possa ser reformada, emendada, ok? Depois, ainda faz parte da análise do nosso plano de trabalho, né, dos tópicos do nosso plano de ensino, o estudo do preâmbulo da Constituição de 1988, tá? Preâmbulo significa aquilo que enuncia, aquilo que anuncia algo posteriormente, tá? Então, seria ali o início, né, do texto da nossa Constituição, mas que ainda não é a parte normativa, não faz parte das normas constitucionais, né? Ele está antes do artigo 1º. Ali os legisladores apenas enunciavam, né, anunciavam o espírito que pairava sobre eles naquele período em que a Constituição de 88 foi editada, né? Começaram ali em 1986 e concluíram isso em 1988, né? 87 todo, foi feito um trabalho pelos legisladores constituintes, né? Em 1988 o texto ficou pronto, tendo sido promulgado em outubro de 88. Tá? Então, durante todo esse período, o preâmbulo ele já anuncia qual era o espírito da época, né? Era a criação de um novo modelo de Estado, rompendo com aquele Estado ditatorial que a gente tinha, né? Nós tínhamos uma ditadura aqui, né? Até 1960 a ditadura que se estabeleceu ali em 67,
né? Depois com os atos institucionais de 1969, que para alguns era uma nova Constituição, mas a grande maioria da doutrina entende que não é uma nova Constituição, né? E esse período de ditadura, ele se perpetuou até ali em 1986, como eu falei, quando já foi buscava-se, né, foi buscado junto aos legisladores a criação de uma nova Constituição, a constituição de um novo modelo de Estado. Um Estado que garantisse liberdade, o que não havia no período ditatorial, um Estado que garantisse o respeito aos direitos sociais, como saúde, educação, né? Com a criação aí do SUS a partir de 1988, em que o povo passa a ter realmente o direito à saúde garantido, né? Porque até então quem tinha direito à saúde eram apenas os ricos que podiam pagar. Nós não tínhamos um oferecimento, né, de direito à saúde por parte do Estado de forma gratuita, tá? Então a saúde era precária do proletariado, do povo mais pobre. Então a gente começa a ver que esse era o espírito que pairava, era o estabelecimento de um novo modelo de Estado fundado nas liberdades, no respeito aos direitos sociais, no respeito à igualdade de todos perante a lei, né? O que não havia também no período da ditadura, tá? Então, o preâmbulo, a gente vai analisar questões relativas ao preâmbulo, né? Não é um tópico que cabe muito aprofundamento, então a gente vai comentar e vai explicar para vocês qual é o significado do preâmbulo da Constituição, que não tem carga normativa, mas tem carga valorativa. Ele expressa os valores que pairavam sobre os legisladores quando eles foram editar essa nova Constituição, constituindo um novo modelo de Estado, tá? Então a gente comenta a respeito disso também nos nossos estudos. Depois, uma última parte teórica envolve a diferenciação entre princípios e regras, tá? A gente vai comentar a respeito disso. Princípios e regras, eles são espécies do gênero norma constitucional. Então a gente tem a norma constitucional como gênero e ela tem como espécie as regras constitucionais e os princípios constitucionais. E a gente vai explicar para vocês a diferenciação de um e outro, tá? E até indicar uma bibliografia muito bacana, um livro muito legal para vocês estudarem princípios constitucionais, né? Como o próprio nome diz, princípio é aquilo que dá início, né? Que serve para é sempre o início, a base de alguma coisa, né? O princípio, ele anuncia algo que está no princípio, né? No início, no começo. Então, entender a base é muito importante para o estudioso do direito constitucional, tá? Então a gente vai fazer toda essa diferenciação para vocês durante a análise desse tópico do nosso conteúdo de trabalho, tá? Depois, adentrando aos princípios fundamentais do Estado brasileiro, né? Já chegamos então ao texto da Constituição propriamente dita, né? O artigo 1º da nossa Constituição Federal, que traz lá os princípios fundamentais como dignidade da pessoa humana, soberania, né, os valores sociais do trabalho. Tudo isso a gente vai comentar quando chegarmos nesse momento da análise dos princípios fundamentais no Estado brasileiro. Então aqui a gente já se afasta um pouco da teoria, né, e vamos estudar a parte especial, realmente a parte normativa da Constituição Federal. Então aqui eu destaco que a partir daqui a importância de estar com o texto da Constituição em mãos quando vocês forem ver os vídeos, né, as videoaulas que forem disponibilizados, tá? Depois falaremos de direitos fundamentais, que é a parte principal do nosso curso, né, do nosso semestre, especialmente ali os previstos no artigo 5º, né? Então a gente vai tratar dos direitos fundamentais, mas antes de falar do artigo 5º, especialmente, a gente também faz uma abordagem teórica a respeito dos direitos fundamentais. Então trazemos algumas questões da teoria dos direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, questão terminológica, a positivação deles, de que forma eles se encontram positivados no texto da Constituição, né? A questão das suas perspectivas objetivas e subjetivas, né? Então, iremos analisar questões aí puramente teóricas antes de falar dos direitos fundamentais em espécie. E aí analisaremos o artigo 5º, que já traz desde o caput, né, direitos como a direito à igualdade, né, o direito à isonomia, né, direitos de liberdade, né, direitos como
previstos na Constituição, né? Liberdade de ir e vir, né? O nosso direito de locomoção, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade religiosa e liberdade de culto, né? Então, todos esses direitos a gente vai analisar que estão previstos no artigo 5º, tá? E depois falaremos de outros direitos também, né? Previstos no artigo 5º, no qual a gente vai tratar não só dos direitos fundamentais, como das garantias fundamentais, né? A gente fala também as garantias são instrumentos colocados pelo Estado para garantir o direito fundamental, quando ele não é espontaneamente cumprido pelo Estado, né? Ofertado pelo Estado. Então, quando há uma ofensa aí algum direito, eu recorrerei ao Poder Judiciário e terei garantias constitucionais dentro do processo, como o contraditório, a ampla defesa, a garantia do juiz natural, né? E outras que a gente vai analisar quando chegarmos nesse momento do nosso plano de ensino, tá? E finalizamos o estudo do nosso semestre com a abordagem dos chamados remédios constitucionais, né? Que são também previstos no artigo 5º e que tem por finalidade, que são verdadeiras garantias fundamentais, mas que assumem um formato de ação, né, de ação constitucional, e que tem por finalidade resguardar direitos fundamentais, tá? Então, o meu direito de ir e vir, a minha liberdade de locomoção, quando ela é coagida, né, quando eu sofro uma coação, ou uma ameaça de coação sobre essa minha liberdade, eu tenho direito, eu tenho um remédio constitucional para coibir essa ameaça, que é o remédio do habeas corpus, né? O habeas corpus é uma ação constitucional voltado a evitar uma coação ao meu direito de ir e vir, né? Quando ela ainda não ocorreu, um habeas corpus preventivo, ou quando já ocorrida essa coação, né, essa ofensa à minha liberdade de locomoção, eu posso entrar com um habeas corpus repressivo, tá? Então esse é o remédio constitucional apropriado e a gente vai estudar o habeas corpus. Um remédio constitucional para uma ofensa a um direito líquido e certo, né, em caso aí de abuso de autoridade, abuso de poder, né, nós temos o remédio constitucional do mandado de segurança, tá? Então ele também será analisado pela gente, né? Mandado de segurança coletivo, né, o individual, falaremos da ação popular, falaremos do mandado de injunção, todos esses remédios constitucionais que encontram-se previstos no artigo 5º e a gente aprofunda um pouquinho mais para explicar o que cada um deles representa, ok? Feitas essas considerações, volto no próximo vídeo para falar da bibliografia do curso. Obrigado mais uma vez por enquanto.